Boa tarde a todos. Não gostei desse boa tarde não, gente. Vamos melhorar isso. Boa tarde a todos. Agora melhorou. Viu como é gostoso esse som do boa tarde? É fantástico. E é sempre um prazer, uma alegria imensa nós estarmos aqui na nossa casa de paz e amor. E muito contente em recebê-los. Bem-vindos a todos que estão aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Que vocês possam receber o que vieram aqui para buscar. Tá certo? Mas para receber, vamos dar uma ressalva aí. Para receber, tem que merecer. Né? Então, mantenha aí o foco naquela vibração gostosa com o seu mentor, com a espiritualidade amiga. Porque tem pessoas que dizem que vieram para receber e não sentiram nada. Sabe por quê? Vou contar só para vocês. Na hora do passe, na hora da palestra, o pensamento está longe. Ela está focada em coisas materiais, não é? E não com o que ela veio buscar aqui. E não nesse momento do passe, de ouvir as palavras. Porque o momento da palestra é para que as palavras da espiritualidade, trazidas através do palestrante, possam nos tocar. E aí a gente mantém o foco aqui. Tudo que nós temos que fazer depois, pode esperar. Mas esse momento aqui é único. É o momento que nós estamos buscando ajuda. E os nossos mentores, os guias espirituais do trabalho, eles vêm sim para nos ajudar. Muitas vezes não sentimos por conta dessa falta de sintonia. Tá certo? Vamos deixar a louça para depois, a roupa para estender, o passeio, a baladinha, vamos deixar tudo para depois? E vamos manter o nosso foco aqui e agora. Tá certo? E a espiritualidade aí pedindo para todos nós, vamos aí desligar os nossos celulares. Desliga aí, gente. A sintonia agora é com a espiritualidade. Deixa aí os assuntos para depois, que pode esperar. Nós podemos sim sobreviver 45 minutos sem o celular. Olha que bacana, um minutinho só para nós. Únicos, é muito bom. E a nossa Casa de Paz e Amor agradecendo aí a todos vocês pelas doações tão carinhosas. Agradecendo e já pedindo um pouquinho mais de ajuda, gente. Nós estamos precisando das doações dos itens que compõem as cestas básicas. Nós temos ali na entrada do núcleo uma lista com os itens mais importantes para esse momento. Nós montamos 350 cestas básicas e tem itens que são assim necessários demais da conta. E nós estamos precisando deles, gente. Quem puder contribuir com um quilinho, um óleo, o que for, é importantíssimo. Tá certo? Então vamos lá nos lembrar de dar essa ajuda também para a nossa casa. E a gente já vai agradecendo pela boa vontade de sempre de todos vocês. E também o pessoal do crochê, gente, está precisando de linha, de lã. Quem tiver lá, há muito tempo atrás fazia e parou de fazer, e quiser fazer as doações das lãs, das agulhas, pode trazer os restinhos todos, que aí elas ajuntam aqui. Por quê? Elas usam essas linhas, essas lãs, para produzir o enxovalzinho das crianças das nossas assistidas. Fazem casaquinhos, sapatinhos, é a coisa mais linda. Então, se você puder ajudar, a gente já agradece também, tá certo? Então, bora lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 9, os itens 1, 2 e 3. A leitura do Evangelho, quem vai fazer para nós é o William. A prece inicial é o Lázaro. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, o Márcio vai fazer para nós. A prece inicial, a Luzia. E hoje, gente, nós temos para falar para nós, nessa tarde linda de outono, a nossa querida, olha ela aqui, Maria Regine, grande trabalhadora da nossa casa, uma grande expositora do Evangelho de Jesus,
Então, gente, prepara aí os ouvidos, como eu disse desde o início, para esse aprendizado novo. Porque a Regina, ela estudou, ela preparou todo esse apanhado para nos enriquecer nessa tarde. Então, vamos ter aí os ouvidos de ouvir. Vamos prestar atenção com carinho nas palavras. Porque, como eu sempre digo, a palestra é para quem está aqui. Não fica lá mentalizando fulano, beltrano e ciclano que precisaria ouvir. Quem está ouvindo aqui é você. Então, somos nós todos os necessitados que estamos aqui hoje, tá certo? Então, é isso. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade. Porque nós podemos estar sem foco, mas eles estão aqui, focalizando cada um de nós. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Tá bom. Boa tarde. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu de juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 4, 9, 21 e 22. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Nosso grande equívoco é acreditar que o desejo de amar é motivo de fraqueza, vergonha, submissão ou domínio. Esse anseio, quando reprimido, acarreta consequências angustiantes e desastrosas, tanto na área física como na psicológica. Boa tarde a todos. Vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando aqui e agradecendo a oportunidade de ouvirmos essa palestra, prestarmos atenção e refletirmos mais à frente sobre o que será falado. Que assim seja, graças a Deus. Mais um pouquinho. Acho que tá bom. Isso. Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe, nos envolvendo em muita paz. Quando a Angelina já nos recebe, ela fala, eu falo, o público já fica aguardando, né? Um Divaldo Franco. Mas não cheguei lá ainda. Esse capítulo, quando ele inicia, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E logo em seguida vem injúrias e violências. E aí nós começamos a refletir. Temos aí os 4 evangelistas, né, que escrevem João, Marcos, Lucas e Mateus. E cada um deles trazem da sua forma o quanto conviveu com Jesus. O mais drásticos é Mateus. Mateus, como ele tinha muito mais cultura, então ele trazia um Jesus de uma forma que ele não concordava. E agora aqui, eu acredito que muitos têm assistido a série The Chosen, né, agora. Então mostra lá que Mateus era mesmo autista. Mateus era autista, tinha um leve autismo. Ok. Importa o que se tem, o que ficou gravado de toda a história bíblica. E quando nós vamos falar em injúria e violências, nós temos que ir
Da onde ela começou? E, infelizmente, ela começa no que é mais cristão. Na Bíblia, as citações bíblicas, e sim muito interessante estudá-las, vamos começar essa injúria e violência, eu vou trazer para vocês da forma mais simples possível. Ela começa ali entre uma briguinha entre Sara e Agar, porque Abraão, né, queria muito ter o seu herdeiro e não conseguia, portanto, Sara oferece a sua escrava, Agar, e permite que assim, né, eles possam trazer. E Agar ainda dá a sorte de ter um filho homem. Então nasce Ismael. Só que todas as vezes que nós temos o poder na mão, nós subjugamos o outro. Então, como Sara era, tudo bem, ela era a mulher de Abraão, mas Agar tinha lhe dado um filho, ela começa a subestimar Sara. Ela começa a espezinhar. E Sara começa a se incomodar com isso. Mas Sara já tinha uma idade avançada, e lá vai ela gritar nos ouvidos de Jesus, aliás, de Deus. Jesus ainda não tinha chegado. Vai gritar nos ouvidos de Deus, porque a gente briga, porque a gente fala, e Sara queria muito ter um filho. E Deus lhe concede, né, como está a Bíblia, o filho da promessa. Então vem Isaac. Quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 13 anos. E Ismael faz de tudo para infernizar a vida do irmão. Porque aí ele já está perdendo o poder. Porque agora, né, o grande filho de Abraão, descendente direto da linhagem, iria governar. E o que faria com Ismael? Então, para vocês verem como nós somos egoístas. E a Bíblia cita isso o tempo inteiro, em todas as passagens. Todas as guerras santas. Todas as guerras em que a Bíblia cita, segundo eles, foram sancionadas por Deus. Todas as vinganças foram sancionadas por Ele, por Deus. Como pode o Criador, que dá ao homem a oportunidade da vida, ele cria? E outro dia eu ouvi uma mensagem que me tocou profundamente o coração. Quando Deus estava criando cada um de nós, Ele estava sorrindo. Então, como pode esse Criador vingar-se às suas criaturas? E voltando aqui para a história de Sara e Agar, o que Sara faz? Primeiro ela cede a escrava, depois ela pede para Abraão mandar a escrava embora. E olha como Abraão é obediente. Ele dá lá um provimento para Agar e manda ela para o deserto, com um filho pequeno. Só que essa mãe, esse filho, já tem ainda seus 13, 14 anos. Essa mãe começa a instigar o filho a vingar-se. E aí, estão vendo essa briguinha de Israel? Vocês já acham que agora ela é política? Não, ela começou lá. Porque Ismael, ele funda a nação árabe, e Isaac, a judaica. Então, nós começamos a ter as guerras. Porque Ismael está muito magoado, e sua mãe o instiga cada vez mais, e segundo ela, inspirada por Deus. E nós vamos passando, e a Bíblia vai nos mostrando, vai remontando toda a história, até chegarmos lá em Canaã, onde a terra prometida, que Moisés nunca conseguiu entrar, andou lá os seus 40 anos no deserto, e só conseguiu avistar lá ao longe. Então, quando nós vamos observando todas as fases, o povo hebreu foi escravizado por mais de 50 anos. E onde é que está esse Deus?
Cadê esse Deus que não se mostra para a sua criatura? Mas aí vem a preparação de um Messias, de um Filho único. Chegamos aqui no Novo Testamento. Então, lá no Velho Testamento temos a primeira revelação que vem com Moisés, que vai nos falar da justiça. Aí vamos aqui para o Novo Testamento, a segunda revelação, Jesus, que é todo amor e bondade. Aí esse Jesus chega e nos seus 3 anos de ministério consegue deixar toda Jerusalém enlouquecida, porque esse homem traz um amor incondicional capaz de abalar todas as estruturas e tudo isso. Esses somos nós, seres humanos, o poder. Como temos medo de perder o nosso poder, principalmente se assumimos cargos. E é óbvio que os fariseus, atentos a Jesus, fazem o quê? Começam a persegui-lo. E Jesus segue, Jesus simplesmente se entrega ao seu comprometimento espiritual. Mas aí esse Jesus, ele fala tanto do amor, ele nos traz as bem-aventuranças, e aí ele confunde nós cristãos. Porque ele fala bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque herdarão a terra. Como? Se ele não conseguiu sair da crucificação? Como se ele foi cuspido, vilipendiado, surrado? Como que esse homem pode falar que os mansos herdarão a terra? Então, muitos cristãos, inclusive, questionam Jesus, e não só agora, seus próprios discípulos. Vamos lá para Judas. E há pouco tempo tivemos a Páscoa, onde as pessoas malham o Judas, colocando expressões políticas, expressões, enfim, transporta seu rancor, a sua injúria, a sua violência, sem conhecer a real intenção do coração de Judas. Judas amava tanto Jesus, porque Judas, se fosse nos dias de hoje, Judas seria tratado como bipolar, né? Extremamente depressivo. E ele só encontrou uma pessoa que o entendia, porque ele era um lunático. Jesus. Então, como que ele poderia perder aquele mestre? Então, o que ele faz? Eu vou entregá-lo. Porque aí ele acha que Jesus é tão poderoso que ele vai assumir o reino da terra. E não é bem assim. Quando ele beija, o famoso beijo de Judas, porque ele acha que naquela hora Jesus toma posse. E aí nós vamos caminhando. Os apóstolos foram perseguidos, tudo em nome de Deus. E nós vamos trazendo essas situações, principalmente porque nós estamos agora na transição planetária, e toda transição planetária, ela vem recheada de muito amor, mas um amor violento, um amor que os nossos corações ainda não conseguem abrigar no nosso ser. Então, como ele não abriga, nós brigamos. E, gente, infelizmente a violência resolve, não resolve? Resolve rápido. Resolve ou não resolve? Resolve rápido, mas imaturamente. Imaturamente. Sabe por quê? Porque se eu usar a violência, eu imponho o meu poder. Porque para desenvolvermos a brandura e a paz, demora. Então, todo fim de transição, se nós pegarmos todo o estudo, e se nós formos direcionando, nós vamos ver que cada transição, ela vem e gera muita violência. E hoje a principal violência é o preconceito.
onde as pessoas são preconceituosas consigo mesmas, lançando aí mais do que uma bomba, né? Aonde hoje não podemos mais nos comunicar, não podemos mais falar, porque podemos ser processados por questões verdadeiras. Nós temos que mentir. Porque nós vamos gerar mais violências. Então, esse Jesus que fala que os mansos vão herdar a terra. Quem são esses mansos? Somos nós? Gente, nós estamos na transição. Quando eu comecei a estudar mais esse capítulo, eu falei assim, nossa. E tem outros planetas se aproximando, tá? Vocês acham que a gente vai ficar na Terra? Lembram dos exilados de Capela? Quem é que não lembra? Provavelmente seremos nós, indo para outros planetas ensinar a fazer a roda. Ó, você aprendeu a fazer uma rodinha, você vai lá ensinar agora. Nós vamos ter que ir lá ensinar. Porque se nós não desenvolvermos a paz em nós, como que nós podemos herdar a terra? Se não temos essa mansuetude. E é essa promessa que o Mestre nos diz. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração. O item 5 desse capítulo. E nós debochamos do outro. Simplesmente roubamos a paz do outro. E está tudo certo. E aí nós ainda temos a síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, ó, já tem alguém até ali que sabe. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Então, sinto te dizer que para você não tem evolução. Porque se nós somos reencarnacionistas, se nós acreditamos na eternidade, nós não somos mesmo assim. Porque esse corpo aqui, um dia pode ter habitou um corpo masculino, aprendeu, experienciou, veio para essa. Vocês acham que a gente fica repetindo? O mal do espírita sem estudo, porque quando um espírita estuda e comete, eu falo que é uma blasfêmia. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Gente, é uma blasfêmia. Com o espiritismo é. Olha, 18 de abril de 1857, lançado o Livro do Espírito, abril agora, 166? 166, né? Anos do Livro dos Espíritos. E nós ainda continuamos falando isso? Eu tenho um parceiro difícil, eu vou deixar para a próxima encarnação. Vou viver com ele até o fim. Não quero vê-lo nem na fila. Mentira. Ele vai vir como filho. Ele vai vir lá como um sobrinho, vai vir como um amigo. Porque, de alguma forma, nós vamos nos reencontrar. E não é Deus que impõe, porque Deus não impõe, Deus propõe. Então, não vamos mais usar essa frase de que é melhor aguentar até o fim. Né? Aquele casal que fica, né? É incrível, o casal que permanece junto, se agridem, mas depois estão lá, conseguem manter ainda, mas não se separa, claro, não vão se separar, mas não se separam porque tem ganhos. Porque quem não tem ganho não se separa. É por causa dos filhos. Mentira, filho não mantém casamento. Se fosse assim, né? Se fosse assim, não teria tantas pessoas no terceiro, no quarto, no quinto casamento, não é assim? E já deixam uma prole para trás. Eu tenho um amigo que só como ele tem 3, com a outra ele tem mais 2, com a outra ela tem mais 3. E está tudo certo. E ninguém está aqui condenando as experiências que os espíritos estão trazendo. Mas nós temos que ser responsáveis. Porque o Evangelho
O evangelho ele não vem para convencer ninguém. O trabalho do evangelho não é convencer ninguém. O trabalho do evangelho é converter. A diferença de convencer e convencer é o grau da espiritualidade. Se nós vamos lá para a questão número 100, onde começa a falar sobre a escala espírita, aonde será que nós estamos? Qual é a escala que nós estamos? Espíritos inferiores. Os espíritos inferiores não habitam um corpo. É o corpo que habita ele. Então, e a diferença entre os espíritos superiores é essa. É que os espíritos superiores é o espírito que habita o corpo. E eu fiz até, porque tem até um trechinho. Os espíritos imperfeitos são definidos por sua materialidade, pelo predomínio dos instintos e das paixões físicas. Predomínio da matéria sobre o espírito. Então, o espírito imperfeito é alguém possuído e não alguém que possui. O espírito não tem um corpo, é o corpo que tem ele. Ele não tem recursos materiais, são os recursos materiais que o possuem. Então, olha a diferença do mundo que nós ainda estamos. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Fácil de entender? Quem aqui pode citar para mim a frase da primeira pergunta? Isso foi bom. Mas, alguém leu a introdução do Livro dos Espíritos? Os prolegômenos? Tudo aquilo que Kardec é denso, porque precisa de muito entendimento. E é justamente, olha, o Espiritismo ele vem lá, depois de uma inquisição, aonde queimavam pessoas vivas em nome de Deus, o Santo Ofício, instituído por Gregório IX, simplesmente porque os infiéis que não concordavam precisavam morrer. A noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu, segundo os historiadores, só em Paris, morreram 3.000 pessoas que tingiram o rio Siena de sangue. Porque eram os huguenotes, que eram aqueles que seguiam Calvino, só porque eles discordavam, só porque eles eram protestantes. Só em Paris morreu 3.000. Então a gente tem toda a história bíblica, temos uma Inquisição que, qual é o medo do homem? Perder o poder. Domínio. A Inquisição chegou no Brasil também. Também chegou aqui, mas não com tanta força. Então, quando nós vamos observando as injúrias e violências, todas estão em nome de Deus. Mahatma Gandhi, o grande homem que lidera, um grande líder de grande sabedoria, ele auxilia toda a Índia sem usar uma arma. E numa das confusões, um soldado o atinge fortemente, o machuca e ele vai ao chão. E esse soldado gospe nele e diz: como um homem tão fraco como você pode ser um líder? E ele diz assim: por respeito a este homem que você carrega no peito. O soldado tinha um crucifixo com a imagem de Jesus. Um cristão
batendo numa outra pessoa. E aí o soldado, naquela hora, ele se ajoelha e pede perdão. Então, quando nós vamos observando toda a história da injúria e violência, ela tem sempre uma ligação com a religião. E nós ficamos meio confuso, não fica meio confuso? Mas nós, por acaso, nós somos melhores? Quando alguém pisa no seu pé, você fala, ai, obrigado, irmão. Está doendo, mas obrigado. Nossa, se você não conseguir devolver aquilo, é ou não é? Quando você está numa discussão, quem é que quer ter ganho? E aí, quando você diz, tudo bem, irmão, você tem razão, o que acontece com ele? Ou ele fica mais irado, ou ele simplesmente para-se uma discussão. Então, aonde está de verdade as nossas intenções? Quanto nós já progredimos? E também não vamos com aquela, aquela falsa modéstia. Não atingi nem o primeiro degrau da evolução. Isso é mentira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nós já atingimos vários degraus, por isso nós estamos aqui. Então, não vamos usar esses refrãozinhos que não funciona, o mesmo dedo que te aponta é o mesmo que me acusa. Mas vamos olhar o que é necessário estarmos conectados a essa mudança. Temos agora Israel numa briga que achamos ser política e, na realidade, é extremamente religiosa, ainda lá por causa de Abraão e Sara. Até onde nós vamos? Até onde que nós vamos continuar levando isso? Aí vem o Cristo e diz, amar o próximo como a si mesmo. Você se ama? Se ama mesmo? Verdade? Então, na primeira oportunidade, depois você me fala se se ama. Porque eu só posso amar o outro quando eu tenho algo de muito amor dentro de mim. O que nós mais fazemos? Que agora é bonito falar, né? O espelho um do outro, não é assim? Então, tudo que você não gosta no outro, espelha em você. Aí nós nos amamos mesmo? Porque a gente não gosta, né? Ai, aquela pessoa é arrogante. Ai, aquela pessoa é isso. Pode olhar que você também é. Agora, quando eu assumo essa transformação, então, a minha principal missão, assim, todos nós somos missionários. Alguém duvida? Alguém duvida? Todos nós somos missionários. Qual é a nossa principal missão? Qual? Ninguém sabe? Cuidar da sua própria vida. Cuidar da sua própria vida e já está muito bom que a gente não dá conta. Dá conta? É que senão a gente, tá? Depois. Então, é cuidar da sua própria vida. Porque o outro já tem problema demais para ter mais um. Então, quando eu for falar mal de alguém, porque geralmente eu falo, né, mal de alguém, percebe se você não está falando mal de si mesmo. O nosso senso crítico, ele é muito acirrado. Mas, quando eu critico o outro, vira para você. Olhe nos seus olhos e veja se você tem condição. Eu gosto muito de pegar os exemplos de Gandhi, e eu vou passar aqui um outro exemplo de Gandhi, que é maravilhoso e grandioso. Gandhi, ele, com seus netos que iam visitá-lo, tanto é que um dos netos de Gandhi, quando veio para uma conferência no Brasil, ela foi em Brasília, quem falou junto com ele foi Haroldo Dutra. Eu falei, olha que honra. E o neto, e ele, inclusive o tema, os mansos herdarão a terra. E o neto de Gandhi estava lá, o Haroldo Dutra terminou de falar, e aí o neto de Gandhi se levantaria para continuar a conferência.
E aí ele pediu até licença para o Haroldo Dutra, se ele poderia fazer uma citação exatamente dentro sobre o que é ser manso. E aí ele conta uma passagem do avô. O avô diz que recebia os netos em casa tal, e um dia, só que criança. E uma criança, vamos pôr uma criança adolescente? Já perceberam que adolescente adora fazer maldade? Não diga aqui que não, porque adolescente adora fazer maldade com amiguinho, sempre subestimando o outro amiguinho, às vezes o outro amiguinho que é subestimado. Então, é onde nós estamos desenvolvendo a habilidade do bem e do mal. E aí, um deles, esse neto, ele cometeu algo que simplesmente desestruturou toda a família. E aí foram almoçar, e gerou uma comoção na família, mas levaram o menino lá para almoçar, e quando chegou o neto, foi direto para o avô, e aí Gandhi diz assim: mas tudo que eu te ensinei não ajudou em nada? E aí ele ficou espantado, e aí o avô diz uma coisa: o que a gente faz quando é assim? Vamos punir a criança, não é? Não seria um imediato? Vamos punir. Quando os pais aqui, como é que pune o filho? Tira o celular, agora é mais moderno, né? Tira o celular, tira não sei o quê, tira não sei o quê, tira não sei o quê. Só que Gandhi fez assim: eu não devo punir a você, eu tenho que punir a mim. Porque se você não aprendeu nada com meu exemplo, é porque eu não fui capaz de ensinar. E aí ele diz: e como punição, eu vou ficar 15 dias sem me alimentar. Todas as vezes que o neto se sentava com o avô e o avô não se alimentava, ele se corroía de dor por dentro. Ao chegar na primeira semana, o neto levantou e disse assim: vô, pelo amor de Deus, volta a comer porque agora eu entendi. Eu não vou fazer mais isso. Eu te prometo que eu não vou fazer mais isso. Então eu só posso ensinar quando eu for de verdade o exemplo. Não adianta eu querer ensinar uma criança, porque a criança está de olho, como nós também fomos criança. Alguém tem dúvida que aqui foi criança? Os nossos pais, autoridade máxima. Então, eles estão de olho no nosso exemplo. Não adianta falar para uma criança: não come doce, eu encho a cara de chocolate. E para nós terminarmos. Envolvidos por isso, Jesus é o nosso exemplo maior. E eu sempre gosto de terminar com a exemplificação maior do Mestre, junto a Zaqueu. Quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre Zaqueu. Zaqueu, aquele homem odiado, aquele cobrador de impostos. E Jesus vai para a sua casa. Então, é esse Jesus que não julga. Mateus foi o que mais julgou Jesus em relação, quando ele diz para Zaqueu: desce, porque hoje importa que eu fique em tua casa. Então, quando nós, envolvidos nesse amor do Mestre, e hoje, todos nós aqui estamos na posição de Zaqueu, estamos ou não estamos? Porque um cobra daqui, o outro cobra dali, o outro faz lá, o outro não sei o quê. Nós só não cobramos impostos, né? Nós pagamos impostos. Mas como Zaqueu, vamos permitir que Jesus entre na nossa casa hoje. E vamos nos comprometer com Ele. Eu sou meio irritadinho. Eu sei que essa palestra já está me cansando, que a minha cabeça já está longe. Eu não vejo a hora que acaba, o relógio já está dando a hora e ela não para. Ao invés de permanecer e aprender, nós não fazemos isso. Então, hoje, Jesus diz para cada um de nós: importa que eu fique em tua casa hoje. Aí, com a presença de Jesus na casa de vocês, cada um vai decidir o que fazer. E que Ele nos abençoe.
Então, vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente, lentamente, com os olhos voltados a Deus, e agradecendo a irmã que trouxe tantas informações, mencionou a humildade, a lealdade, mencionou o amor, nosso comportamento. Isso nos fez realmente sair daquela zona de conforto. Mas vamos pensar também em alguém, não sabemos o nome. Alguém que foi chamado a compartilhar a nossa existência em nossos lares. Alguém muito difícil, que passa por momentos de muita agressividade. Um irmão que adoece, um adolescente que não se encontra, um paizinho internado. Pensemos naquele alguém que nasceu no Haiti e que neste momento não tem futuro, não teve passado e quiçá paz espiritual. Pensemos naqueles irmãos que se destroem lá na faixa de Gaza. Pensemos nos países ricos, em todos aqueles alguém, se é assim que nós podemos falar, que não dão um exemplo, mesmo vivendo na opulência. Pensemos em nós, nas dores que nos afligem, nas perturbações e na falta de esperança. Que essas vibrações, construídas pelo pensamento, alimento da alma, possa penetrar em nossos corações e fazer uma transformação, porque a fonte de luz, paz e amor em Jesus.